Olá, turma do 8º período. Muito bom estar novamente aqui com vocês em mais um semestre. Dessa vez o último, né? Muito legal falar com vocês me referindo ao 8º período. Acho que vocês devem estar bem contentes, bem felizes por, enfim, chegar na última etapa da graduação de vocês. E para esse semestre eu tenho 2 disciplinas na turma de vocês. Uma disciplina que nós teremos ainda aí no decorrer da semana, que é a disciplina de Políticas Públicas, e hoje esta disciplina, que é intitulada Profissionalização Docente, esse é o nome da nossa disciplina, e ela é uma disciplina que está também inaugurando, né, sendo inaugurada no curso, estreando no curso, porque ela é uma disciplina criada especificamente a partir da matriz curricular de vocês. Eu mencionei sobre essa matriz desde o primeiro dia, essa disciplina, desde o primeiro dia de aula que eu lecionei para vocês. Eu falei que vocês teriam 2 disciplinas, das quais que haviam sido inseridas na matriz curricular nova, que vocês são a primeira turma da matriz nova, então nós estamos fechando um ciclo com a matriz de 4 anos e provavelmente ficaremos 8 anos com essa matriz, porque que é geralmente o que se fica, né? Porque todas as últimas turmas já entraram também nessa nova matriz. E essa disciplina também foi uma disciplina que eu sugeri para o curso, ela foi aprovada em todas as instâncias, para que a gente possa discutir aqui questões relacionadas à nossa profissão, para que vocês sejam formadas entendendo que vocês estão recebendo uma formação profissional, que vocês são profissionais do ensino e que isso demanda uma atenção muito específica de vocês para vários aspectos, tanto da carreira de vocês, da profissão, da saúde, do engajamento profissional, do engajamento político e assim por diante. Então, eu espero que vocês gostem da disciplina, que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, porque ele basicamente vai falar sobre a profissão e a carreira que vocês vão desempenhar daqui para frente por, em média, 30 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Bom, então hoje, nessa aula introdutória, eu trago aqui os detalhes da disciplina. Eu trouxe primeiro o objetivo dela. Nós vamos, nessa disciplina, refletir sobre essa profissionalização docente no que tange às dimensões inerentes à formação e ao trabalho do professor. Então, quando a gente fala de profissionalização, a gente está falando tanto da formação docente quanto do trabalho docente. Essas 2 categorias são muito estudadas na nossa área, mas elas são coisas que é óbvio que estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. A formação docente é uma coisa, o trabalho docente é outra coisa. E é óbvio que eles estão relacionados. Mas a gente fala muito na graduação de vocês sobre o trabalho numa perspectiva de como ser professor, mas não como se considerar um trabalhador. Nós professores somos classe trabalhadora, nós somos profissionais, nós vamos lá todo dia e vendemos a nossa força de trabalho para receber o nosso salário no final do mês. Então esse já é um equívoco que a gente precisa eliminar no primeiro dia dessa disciplina. Tem pessoas, professoras e professores, que não se identificam como trabalhadores. Nós somos da classe trabalhadora como qualquer outro profissional. Nós precisamos usufruir da nossa força de trabalho para receber ao final do mês o nosso salário. Seja você trabalhando em uma rede pública com um concurso, seja você trabalhando como professora em uma instituição privada de ensino, seja você trabalhando de forma autônoma, prestando serviços pedagógicos ou educacionais, não interessa. Você tem uma força de trabalho, você tem um conhecimento e você vende a sua força de trabalho em troca de um salário, de um recurso. Então, nós somos trabalhadores. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo já no começo da disciplina. E estudar esse trabalho e essa formação docente, refletir sobre eles, contextualizando-os na concepção de desenvolvimento profissional. Esse termo, desenvolvimento profissional, vocês vão ouvir muito durante a disciplina. Por quê? Porque vocês não vão agora terminar a graduação, e isso ocorre em todas as profissões que são de nível superior,
e que você termine a graduação pronto, estou um profissional pronto, preparado, perfeito, porque eu já me graduei e agora está tudo certo, é só trabalhar a vida inteira. Não. Nós estamos em constante desenvolvimento e vários fatores influenciam nesse desenvolvimento profissional. No nosso caso, ele é um desenvolvimento, no caso dos professores, é um desenvolvimento profissional muito longo, muito amplo. Vocês já se desenvolvem professoras, por exemplo, desde que vocês eram crianças. Porque a nossa profissão é a profissão que fica mais tempo observando outras pessoas realizarem a profissão que a gente vai desenvolver. Por quantos anos vocês foram e são até hoje alunas? Ou seja, vocês ficaram observando professores ali na frente de vocês. Desde que vocês eram crianças. E olha por quantas horas e horas e horas e horas vocês observaram professores. Esse é um dos Isso é uma coisa muito positiva, no sentido de que olha como a nossa profissão tem um laboratório enorme, só que ao mesmo tempo esse fato também é responsável por nós carregarmos e reproduzirmos aquilo que a gente passou anos assistindo. Quando a gente fala, por que os professores ainda trabalham de forma tão tradicional? Por que a educação não evolui? É porque a gente passa 10 anos da nossa vida por horas e horas e horas, 10, muito mais, né? 9, 10, 12, entre 12 mais a faculdade, 16 anos no mínimo da nossa vida, como estudantes, observando professores. E aí chega lá no nosso momento de ser professor, a gente reproduz muitas das práticas que a gente viu ao longo desses mais de 15 anos, quase 20 anos sendo alunos. Então, tem o bônus e tem o ônus nessa situação. A ementa da disciplina está aqui. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, eu ainda não tive acesso, eu não recebi o acesso para colocar os materiais lá na sala do Google Classroom, porque nosso contato vai ser por lá. Mas assim que eu tiver, eu vou disponibilizar lá a ementa da nossa disciplina, que é essa ementa aqui. Colocar lá o documento. Mas eu não vou fazer a leitura aqui porque eu vou trazer em tópicos, esses mesmos tópicos aqui da ementa, eu vou trazer como os nossos conteúdos para vocês conhecerem o que a gente vai trabalhar nesta disciplina. Então aqui estão nossos conteúdos. O primeiro é esse desenvolvimento profissional docente, que é o modo como nós nos desenvolvemos desde que a gente começou a observar os professores lá na nossa educação infantil, e vamos nos desenvolver até terminar a nossa carreira, quando vocês estiverem com 50, 55, 60, 65 anos. Aí não sei até quando cada uma vai trabalhar. Mas o desenvolvimento profissional é esse desenvolvimento que a gente passa ao longo de toda a nossa carreira, no qual a gente observa, a gente estuda, a gente se forma, a gente faz formação inicial, formação continuada, formação em serviço, a gente trabalha em diferentes contextos, diferentes perspectivas. Tudo isso interfere no nosso desenvolvimento profissional. Então, esse é um conceito bem importante e que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Um segundo conteúdo, a gente fala de formação inicial, que é o momento que vocês estão concluindo agora, então é uma etapa muito importante da formação e do desenvolvimento profissional, porque é agora que vocês estão legitimadas, né? Terminou, pegou lá o certificado, eu sou efetivamente professora, eu tenho autorização para lecionar. Então é um momento muito importante, a gente vai falar um pouquinho. A formação continuada, que basicamente é todo o processo de formação que vocês vão continuar fazendo daqui para frente, e aí ele acontece de várias formas. A formação em serviço, que não é necessariamente a mesma coisa que a formação continuada. A formação em serviço é o fato de que, conforme eu vou trabalhando, eu vou aprendendo e me aprimorando cada vez mais. Então, às vezes, não é um curso, uma palestra específico. É o próprio trabalho que te forma. Aí a gente fala de inserção profissional e início da docência, que é um conteúdo muito importante. Eu provavelmente não vá trabalhar os conteúdos nessa ordem que eu estou apresentando para vocês. Esse conteúdo eu quero deixar lá para outubro, novembro, porque vai falar da entrada de vocês oficialmente no mercado de trabalho, da entrada de vocês na carreira, dos dilemas do início da profissão. E aí muita gente pode pensar assim, né? Ah, professor, mas eu já trabalho em escola desde que eu entrei na faculdade, desde antes, porque eu já fiz magistério. Eu posso garantir para vocês, não é a mesma coisa.
Por mais que você... mas eu já assumi turma, já sou... Ok, mas todo mundo sabe que você ainda é uma estudante, que você ainda está em formação. A partir do momento que você é a pedagoga, a professora formada, as coisas mudam de figura. Então a gente vai falar bastante sobre esse início da docência, essa inserção profissional de vocês. É muito comum que quando vocês se formarem, agora no final do ano, a partir do ano que vem, vocês comecem a trabalhar em outros contextos, em outros lugares, comecem a ir para valer experimentar a profissão. Tá? É bem diferente do que a gente vive enquanto a gente é acadêmico. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, esse início da docência depois de oficialmente formados. Depois a gente fala de constituição identitária do professor, porque o professor ele vai constituindo uma identidade. Nós somos um grupo e temos algumas características que nos unem enquanto grupo, porque elas nos identificam. Então, o que é que nos identifica como docentes? A gente vai estudar isso. Também os saberes docentes, porque ao longo da nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento profissional, nós desenvolvemos e mobilizamos vários saberes que permitem com que possamos aprimorar e desempenhar uma prática efetiva e de qualidade para as pessoas, as crianças que forem nossos alunos, nossos estudantes. A gente fala num dado momento da disciplina, e provavelmente vai ser por aqui que a gente começa, de profissionalização e profissionalidade, que são conceitos muito parecidos, que se referem a como nos tornamos profissionais, o que demandamos, o que demanda isso, né? O que a docência demanda para que eu possa ser compreendido e considerado um profissional do ensino. Condição docente, também aqui relacionado com intensificação e proletarização do trabalho docente, ou seja, né, nós temos que entender que somos trabalhadores e como trabalhadores fazemos parte de uma classe proletariada, nós somos assalariados, o professor vive de renda, no sentido de salário, né? E precisamos entender como que a gente vai se inserir nisso tudo. Aqui a gente vai falar bastante dessa questão econômica, das políticas públicas, que aí vai relacionar com a nossa outra disciplina. Fala muito de financeiro mesmo, de salário, de como que eu posso organizar a minha vida profissional para que eu receba mais, o que vai fazer com que eu receba menos e por aí vai. Então a gente vai falar disso um pouco também aqui, nessa disciplina. E aí, lá mais para o final, a gente fala da saúde do professor, qualidade de vida e bem-estar. Porque, enquanto identidade docente, nós temos algumas características do nosso trabalho que nos adoecem, que nos causam desconforto. Nós temos que pensar na nossa qualidade de vida ao longo desses 30 e tantos anos de docência que nós teremos, no nosso bem-estar físico, psicológico, emocional e por aí vai. Não adianta nada a gente trabalhar, construir toda uma carreira por 30 anos e quando termina essa carreira tá lá mais morta do que viva, não consegue nem aproveitar a aposentadoria. Vamos falar de aposentadoria também, né? Será que a gente se aposenta ainda? Enfim, esses são basicamente os conteúdos principais que a gente trabalha aqui nessa disciplina e que são muito importantes. Agora eu trago aqui alguns detalhes, saindo já dessa questão do conteúdo, porque hoje mesmo a gente já começa com texto para trabalhar o conteúdo. Mas eu tenho aqui alguns detalhes com relação à organização das aulas, bem pouca coisa, porque, como eu mencionei, né, o 8º período já está cansada de saber como as aulas funcionam. Porém, como a gente está nesse contexto agora de iniciar as aulas à distância, semestre passado foi o contrário. A gente começou como a gente sempre fazia e, de repente, o mundo caiu na nossa cabeça e a gente teve que passar para esse formato aqui. Agora não, agora a gente já se acostumou um pouco e a gente já está começando assim. Se a gente vai até o final do ano assim ou se daqui a pouco a gente vai lá para a CE, a gente não sabe. Mas por isso que eu trouxe alguns detalhes de organização das aulas por conta desse cenário atual. Então, todo o conteúdo, não é conteúdo, né, gente? Conteúdo. Todo o nosso conteúdo e a comunicação ocorrerá tanto pelo Google Classroom quanto pelo Mentor. Então, são as duas formas. É claro que a forma prática de que a gente possa se comunicar e mandar material e tarefa e avaliação vai ser o Google Classroom. Lá é a nossa sala de aula, é lá que a gente vai se encontrar. Tá?
eminentemente lá. As aulas são pelo Google Classroom. Só que sempre que eu colocar as tarefas, os vídeos, todo o conteúdo lá no Google Classroom, eu vou também mandar o recado pelo mentor, porque o mentor fica o registro oficial para a faculdade. Então, no mentor vão os recados e alguns anexos. Os links, eu sempre coloco lá. Semestre passado eu continuei sempre colocando também. Mas se a gente acessar o Google Classroom, é ali que vai estar todo o conteúdo e toda a nossa interação. Pela sala de aula virtual Google. Tá bom? É claro que em casos excepcionais, vocês podem fazer contato comigo, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. E eu também posso fazer contato com vocês, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Em casos excepcionais. Ou seja, eu mandei um recadinho lá para o professor no Google Classroom, só que é uma coisa urgente e a gente só tem aula semana que vem, talvez ele não olhe, vou mandar um WhatsApp. Ou eu mandei uma tarefa aqui pelo Google Classroom, deu um problema aqui, perdi o meu formulário. Então agora eu vou mandar por aqui, mas vou mandar por e-mail para garantir. Como a gente já vinha fazendo. Tá? O que eu peço para vocês? Que a gente centralize tudo ao máximo na plataforma Google Classroom. Se vocês precisarem, aí a gente utiliza o e-mail ou o WhatsApp. Mas eu não vou ficar fazendo tudo pelo Google Classroom e replicando de novo no e-mail, no WhatsApp. Não, vai ser só lá no Google. O WhatsApp e o e-mail é quando alguma coisa não deu certo, quando tem alguma emergência, alguma urgência. Tá? Todas vocês precisam acessar a sala de aula virtual. É por lá que as aulas vão acontecer. Qualquer problema que vocês tenham, nós temos lá o setor de tecnologia da faculdade que ajuda vocês a resolver o problema de acesso. Tá bom? Algumas mudanças do semestre passado para cá. Nós vamos ter algumas aulas ao vivo, que eu não trabalhei no semestre passado e eu vou trabalhar agora, mas serão poucas, provavelmente 4 durante o semestre inteiro, uma por mês. Porque eu senti necessidade de, em alguns momentos, a gente promover alguns diálogos. Nessas aulas, aí a presença vai ser bastante cobrada e a participação de vocês também. Eu sempre vou avisar, no mínimo com uma semana de antecedência, para que vocês se organizem. E aí, nessas aulas, sempre a ideia é a interação. Não vai ser aula expositiva, de eu ficar falando e vocês lá com a câmera desligada sabem se lá estão lá na frente ou não. A ideia não é essa. A ideia é nesses alguns encontros, que serão poucos, mas é que vocês estejam presentes e participando. Mas é isso, no decorrer do semestre eu vou avisando vocês. Prazos das avaliações também, esse foi um problema que nós tivemos, na turma de vocês não foi tão grave, mas também aconteceram algumas situações. Então agora que todo mundo já entendeu como que a gente está trabalhando nessa condição de ensino remoto, eu vou ter que seguir mais à risca os prazos das avaliações, porque senão prejudica todo mundo. Porque às vezes tem uma pessoa que ainda não fez, eu não posso devolver a tarefa para quem já fez, porque aquela pessoa não fez e aí não tem como, não posso, né? A pessoa vai ver a tarefa corrigida dos outros. Então, eu vou dar a tarefa, vocês vão ter o prazo de entrega, e se não cumpriu aquele prazo de entrega, não vai mais ter direito a entregar, pelo menos não valendo a mesma nota que os outros. Porque no semestre passado eu fui aceitando assim, porque eu entendi que estava todo mundo se adaptando, mas agora não. Tá? Mas aí, a cada tarefa, a gente vai conversando sobre isso. E também o conteúdo das avaliações. Aconteceu pouco nas turmas de vocês, mas também aconteceu, mas muito mais nas outras turmas. Que são as pessoas que na hora de fazer avaliação vão lá para a internet. Sei lá, eu trabalhei aqui com vocês desenvolvimento profissional. Aí eu pergunto lá na prova, o que é desenvolvimento profissional? A pessoa, ao invés de ler os textos da disciplina e assistir às videoaulas, ela vai lá e joga no Google o que é desenvolvimento profissional e coloca lá uma resposta na internet. Não aconteceu muito na turma de vocês. Quando aconteceu, eu mandei ali para a pessoa na avaliação. A pessoa perdeu alguns poucos pontos. Agora eu vou ter que ser bem mais rigoroso com isso. Então, quando vocês forem fazer as minhas avaliações, não é para buscar nada na internet, a não ser que seja uma tarefa de pesquisa na internet. Senão, a resposta virá das videoaulas e dos textos. Qualquer coisa que não esteja nas videoaulas e nos textos, eu não vou nem corrigir. Então, eu já estou colocando isso no primeiro dia. É ótimo que agora as aulas ficam gravadas, porque aí, quando alguém reclamar lá na frente, você está aqui, abençoada, dia tal, minuto tal. Na videoaula que você deveria ter assistido, eu falei que eu não ia nem corrigir a avaliação de quem copiasse alguma coisa da internet.
tá bom? Então, fiquem atentas a isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Com relação ao nosso conteúdo, a gente vai começar falando desse conceito de profissionalização, tá? Vamos falar hoje de como que a gente aprende a ser professor, que é a aprendizagem da docência, e essa profissionalização. Então é a partir desse conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima aula. Eu trago hoje o texto que vocês vão fazer a leitura, e na aula que vem aí eu trago uma explicação sobre esse texto e já tem dinâmica e tarefa e por aí vai. Então está aqui, ó. Vocês vão fazer a leitura do texto. É um livro. Vocês vão ler a unidade 2, que é das páginas 34 a 57. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Esse aqui é o livro, gente, ó. É um livro, Aprendizagem da Docência e Profissionalização, Elementos de uma Reflexão, da Regina Putinelli Tancredi. Ele tem 2 unidades, esse livro, tá? Vamos chegar no sumário aqui, ó. A unidade 1 fala do que um professor precisa saber e saber fazer para ensinar, o desenvolvimento das competências profissionais. E a unidade 2, carreira docente, competência profissional e a docência como profissão. Então vocês vão ler. O texto para valer mesmo começa na 35 e vai mais ou menos até a 53, 54, por ali. Tá? Não, acho que vem até aqui na 56. Mas eu coloquei ali para vocês lerem até a 57, porque eu acho que é mais ou menos ali que termina. Então, assim, gente, vocês vão fazer a leitura deste capítulo 2, dessa unidade 2. É essencial que vocês leiam, tá? Porque é introdutório à disciplina, introdutório às nossas discussões. Não é um texto chato, é um texto gostoso de ler. Não são páginas gigantes, são páginas bem pequenininhas, então vocês vão fazer essa leitura em 1 hora no máximo. Na aula que vem eu trago aqui uma explicação sobre esse texto e já trago uma dinâmica, um trabalho para a gente desenvolver. Por isso é importante que vocês leiam antes da próxima aula, tá bom? E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, nesse nosso primeiro contato na disciplina de profissionalização docente. Eu agradeço bastante a atenção de vocês e acessem sempre a plataforma Google Classroom, que é a nossa sala de aula virtual, porque é lá que eu vou colocar os recados, os materiais, a ementa da disciplina, as videoaulas e tudo mais que a gente tiver que colocar aqui dentro da nossa disciplina. Um forte abraço para vocês, sejam muito bem-vindas a esse novo semestre, a esse último semestre, a essa disciplina. Tchau, tchau.